eu trago para a nossa vida, a gente quando vai receber pessoas na nossa casa, a gente se preocupa muito também, né, com a organização, com a comida, com o que vai servir. E Marta, ela tem essa chancela de uma boa anfitriã, que a gente tem que aprender com ela como receber as pessoas. Imagina que não estava só Jesus na casa dela, mas imagine também tantas preocupações que nós teríamos se Jesus viesse à nossa casa, né? Ela recebeu ali 13 pessoas, talvez a gente nem tenha estrutura para receber 13 pessoas na nossa casa. E essas visitas de Jesus para descansar ali no lar dela, né? Ela e seus irmãos, Lázaro. Na Bíblia tem mais de um Lázaro, esse é o Lázaro que Jesus ressuscitou, né? A gente vai falar um pouquinho disso também aqui. E Maria, sua irmã. Então, ela é um exemplo de recepção de pessoas, de acolher, de servir, de ser anfitriã. Mas ela tinha ali esse esse cuidado tão grande que ela estava preocupada sempre com tantas coisas. E aí Jesus a repreende. E acho que é a única vez em que Jesus ele fala Marta, Marta, duas vezes assim, né, com alguém na Bíblia. Então dá aquele impacto de que realmente ele chamou a atenção dela. Mas ela tem um coração que aprendeu rápido, porque nas outras partes que a gente ouve falar de Marta, a gente já não vê que tem repreensão nenhuma com relação a essa postura dela, né? Ela, nesse momento que ela tá na casa dela tão ocupada, ela chega para Jesus, ela nem chama a irmã dela, fala assim, ó, vem me ajudar, né? Você não tá vendo que eu tô com muita coisa para fazer. Não, ela fala para Jesus e fala, você não se incomoda de ver eu tão ocupada, minha irmã aí nos teus pés? Fala para ela, vem me ajudar. E ele diz, né? Ele fala com ela, Marta, Marta, você tá preocupada demais com tanta coisa, né? E somente uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Eu estava pensando aqui, dá para fazer uma analogia que quando a gente, você falou assim, quando a gente vai receber um convidado na nossa casa, a gente quer arrumar a casa, certo? E daí você falou assim, imagine que esse convidado fosse Jesus. A gente dá para fazer uma analogia que a nossa vida seja a casa que Jesus quer visitar e que nós temos que deixar preparada porque nós não sabemos quando ele vai chegar? Sim, podemos sim. E na verdade a gente precisa convidar Jesus para nossa casa, não só a nossa casa, né, o nosso coração, mas a nossa casa mesmo, o convívio da nossa casa, da nossa família, botar um louvor para ouvir dentro de casa, chamar Jesus para participar com você do seu dia, né? Quando a gente fala de da prioridade que a gente está falando aqui, da prioridade que que Marta deveria ter e que Maria teve, é justamente essa de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Se a gente olha para Deus como primeira na sua vida, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem um versículo específico que fala sobre É. isso, né? Então, e aqui a gente vê na prática. E eu acho que foi feito especificamente para nós mulheres mesmo essa história de Marta, porque nós somos muito ocupadas com tantas coisas, né? Temos a família para cuidar, a casa, as casadas têm aí os maridos, temos os filhos, temos os nossos trabalhos também. E tudo isso é importante e nós devemos ter, porque a mulher de Provérbios, ela tem tudo isso também, né? Quando a gente fala que essa é uma outra mulher, que eu não sei que livro que ela vai estar, mas ela precisa estar, porque é essa, né? A mulher de Provérbios, ela também é oculta, né? Tá na nossa lista, eu Ó, já vou anotar já. coloque a mulher de Provérbios, porque ela é a referência para todas as mulheres. Ela, a gente, quando escuta da mulher de Provérbios, né, começa assim, a mulher virtuosa, quem acharás? E aí fala que essa mulher é uma mulher que trabalha, que ela consegue olhar uma terra e consegue comprar essa terra, avaliar essa terra, ou seja, ela trabalha, ela faz várias coisas, né? E nós somos essas mulheres, né? E quem reconhece essas mulheres virtuosas, que além de tudo isso que faz, ainda tem uma conexão espiritual com Jesus, né? E tem Jesus ali no seu coração. São as pessoas da nossa família, da nossa casa, os mais próximos é que vão reconhecer as nossas virtudes realmente, né? E Jesus e Deus que vai reconhecer e saber do nosso coração. Então, essa é uma referência que a gente precisa ter. Mas Marta vem para esse olhar. Eu
fui executiva durante muito tempo, né? Ali liderando equipes, muito atribulada, assim, muitas coisas, muita tarefa. E tudo isso que aconteceu também com o Fred, também foi um recado de Deus para mim, sabe? Não só o momento do livro em si, mas toda a história. Todos os acontecimentos me fizeram parar, né? Eu voltei de licença maternidade. Quando eu voltei de licença maternidade, eu fui demitida do meu trabalho. Junto teve a situação da cirurgia, várias, né? Várias cirurgias durante todo o ano. Então, Deus me fez parar também para olhar para Ele de verdade, sabe? Para me entregar realmente aos pés dele. Porque não Vanessa, foi só aquela situação, foi um conjunto de coisas, né? eu sei que nós estamos falando aqui de Marta, você, né, linkando a sua história, mas não tem como a sua história não ser linkada a de Marta, sem nós falarmos desse período que você passou. Eu presenciei, de verdade, tinha dia que o Fred e vocês teriam todas as desculpas do mundo para não vir no estudo bíblico nas quinta-feiras que nós temos. Ele vinha com a muleta, ele não conseguia nem andar direito. E a Yasmin ainda pequena. Então, naquele momento, hoje eu vejo ele andando, né, para lá, para cá, de bicicleta, de motocicleta, dirigindo tudo. Aí eu fico pensando, gente, se não é Deus. Então ele priorizou Deus e isso aconteceu com ele. Não, não é uma barganha, não é uma troca. Mas nós nos fortalecemos quando nós temos Deus no nosso coração, quando Ele é prioridade na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade, com todo o meu carinho. Eu olho para o Fred hoje, tem hora que eu digo, é um milagre. É um Todas milagre. dias, tudo que vocês passarem, você ali do lado dele. E vocês ali priorizando estar ali na palavra, mesmo com todas as dificuldades. E você acabou de relatar. Infelizmente, no Brasil tem muito isso. As mulheres voltam para o trabalho, ela pode ser. Olha, tem uma pesquisa que fala que é um grande número de mulheres, quando elas voltam da maternidade, infelizmente, elas são demitidas, né? E não era só aquilo, ainda juntou mais essa questão, né? Isso. E E no meio disso, a bebê pequena, né? E aí, Yasmin pequena no meio disso, aprendendo a andar, começando a comer, e o pai não estava aqui, estava no hospital internado. Então, foi realmente uma batalha muito grande. Mas foi para nos fazer nos aproximar ainda mais de Deus, sabe? Nos curvar mais aos pés dele e não deixar de confiar. E aí entra uma segunda parte de Marta muito importante, né? Que é esse não deixar de confiar. Porque no meio de tantas cirurgias, tantas coisas, talvez ele tenha passado momentos de desesperanças, mas eu fiquei ali firme, não, vai dar certo. Né? Vai ser a última cirurgia, eu creio, né? Mesmo que não fosse a última, né? Eu pensava ali e orava a Deus para que fosse, né? E ela confia também quando da morte de Lázaro, né? Ela estava esperando por Jesus, Jesus demora para chegar, Lázaro morreu. E Jesus era muito amigo deles, tanto que fala na Bíblia que ele chegou a chorar quando ele viu ali as lágrimas todas de Maria, ele chega a chorar também, o que mostra quanto eles tinham uma amizade e a humanidade de Jesus também, né? Diante disso. E Marta, quando vê Jesus, ela vai pro encontro dele e diz: se você tivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas ao mesmo tempo ela diz, mas eu creio que com que você falar uma palavra para Deus, ele vai te ouvir e você pode trazer o meu irmão de volta, né? Então ela não deixou de acreditar, mesmo diante da morte do filho dela. Então, diante de tantas coisas que a gente passou, eu também não deixei de acreditar que a vitória, ela viria, sabe? E ela veio, graças a Deus. essas palavras que ela fala assim, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Gente, é um momento de fé extrema, exponencial. Se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas lembrando que em toda parte da Bíblia diz que Jesus não precisa estar presente no sentido físico, né?
Ele é só nós acreditarmos. E por ela acreditar, ele chegou ali naquele momento, ele, né, fez. É uma parte desse momento de tirar a pedra, que é muito importante. Eu ouvi isso, eu não sei se. Eu não sei que pastor que foi, mas eu vi aqui na internet. E foi bom ter lembrado disso agora para compartilhar com vocês. Você, naquele momento que Jesus estava ali, ele falou assim: vai lá e tira a pedra. Nós sabendo né? Jesus podia dizer, mova a pedra, e ela moveria, né? Então, é um recado que a gente deixa e que eu ouvi também desse pastor, ele diz assim: Jesus faz aquilo que a gente não pode fazer, mas aquilo que nós podemos fazer, a gente tem que ir lá e fazer. Ele poderia ter movido a pedra, não, mas ele estava ali para ressuscitar algo que a gente não pode fazer. Mas mover a pedra, ele disse: vão lá e movam a pedra. Então, também é um momento da história de Marta ali, que é uma passagem do momento que ela estava presente, está ligado a ela, o irmão dela, que a gente não deve esquecer. Coisas impossíveis a gente deixa para Deus fazer, mas coisas que nós temos que fazer, nós temos que ir lá e fazer. Que nem vocês, né? Vocês foram lá, foi no médico, tava ali presente, tava buscando, né? O antibiótico e tudo, né? E aproveitar aqui, só reforçar que nessa fala também é onde tem umas passagens mais lindas em que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, desculpa, eu sou a ressurreição. Eu vou ler aqui para não falar errado, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Né? Então, assim, Marta, ela até disse assim: não, eu creio que ele vai viver na eternidade, mas não, Jesus estava ali para fazer um milagre, um dos maiores milagres que foi ressuscitar Lázaro, né? E assim, a gente precisa crer, né? Entregar a nossa vida a Jesus, aceitá-lo e crer que ele vai fazer realmente o melhor para nossa vida, né? Os milagres, às vezes ele não faz também, e não tira dele ser Deus, ele vai continuar sendo, né? Se ele Olha fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus também, né? o que a Josi escreveu aí, Vanessa. Deus não faz o que é a nossa parte. Exato, e ela colocou lá: ele é o único caminho, é isso. Eu sei que eu tenho que aprender muito, muito mesmo. Nossa, mas eu tô assim no início do caminho. Porém, eu tenho sentido ultimamente, é até um testemunho da minha vida para muitas pessoas. Diante de tantas situações que estão acontecendo na minha vida, esse projeto, estar com vocês, a Rô, a Josi, você, a todas as outras meninas que fazem parte desse livro, eu vou dizer com toda sinceridade, não é que eu não tenha problemas nos meus dia a dia aqui com a minha empresa, dentro da minha família, com o meu pai, com a minha mãe, enfim, mas eu me sinto mais tranquila, sabe? Eu moro bem pertinho aqui da minha empresa, eu estava subindo aqui, eu olhei para o céu e falei: Senhor, eu estou me achando diferente. Vanessa, eu tô me achando diferente, sabe? O meu coração não dói tanto como ele doía antes. E hoje, quando eu estava ouvindo sobre Marta, eu chorei. Eu fui buscar um negócio num fornecedor hoje e ouvindo sobre Marta, eu falei: hoje vai ser muito especial falar com a Vanessa sobre Marta. Eu lembrei dessa passagem que você largou a tua filha e teu marido lá e veio e Deus falou. Tem outra explicação? Deus falou com você aquele dia. As pessoas falam assim: como é que Deus fala com a gente? Quer prova maior que Deus falou com você naquele dia, Deus Vanessa? falou comigo naquele dia, sim. Né? E, E eu. e não foi uma escolha, né? A Marta não foi uma escolha assim: ah, a Vanessa vai pegar a Marta, não, né? Foi aleatório. E então, assim, foi realmente Deus falando comigo ali. E
me fazendo crer mesmo, sabe? Olhar de várias vertentes ali da Marta. A prioridade que eu precisaria continuar, né? Eu vou falar assim, eu até falei nos meus testemunhos lá com vocês. Eu já comprei alguns devocionais para fazer, para seguir, e às vezes não conseguia ter a constância, sabe? Então eu tenho vivido mais momentos de constância com Deus, né? E para minha casa, assim, pro Fred, a transformação que ele teve, eu também preciso relatar isso aqui. Apesar de tudo que aconteceu, toda essa batalha aproximou ele ainda mais de Deus. Ele acorda todos os dias 5 da manhã para fazer devocional com outros homens, ele puxa esses devocionais, às vezes não entra, ele faz sozinho, sabe? Mas faz jejum. Então, assim, realmente trouxe essa, esse sofrimento todo, essa angústia toda, ela nos colocou mais próximos de Deus. Ela nos fez olhar diferente para entender realmente a nossa prioridade, aonde precisa estar o nosso coração, aonde a gente precisa colocar a nossa fé, a nossa esperança sempre, né? E a cura dele nos fez mais forte. Foi realmente uma batalha, foi um sacrifício, foi difícil, foi desafiador demais. Mas um testemunho, diz que construir um testemunho dói, né? É, Construir um testemunho dói. E eu tava olhando para Marta numa perspectiva da minha vida, e eu comecei a pensar assim, nesse momento eu fui Marta, eu fui Maria. Desde o meu nascimento, pensando assim, desde quando eu era criança, eu comecei a refletir. Eu falei, gente, eu cresci num lar católico, né? Em que a minha família realmente ia todos os domingos para a igreja, super participativo, participavam do Ministério de Eucaristia. Minha mãe era catequista. Eu fui catequista da infância missionária. Cantei na igreja durante muito tempo. Então, eu tive, durante a minha infância e minha adolescência, muito de Maria. Muito próximo de Deus. Aí, depois, eu sou, assim, eu acabei perdendo os meus pais, né? O meu pai eu perdi com 7 anos. E a minha mãe com 16. Ela teve um câncer de mama. Quando eu tinha 16 anos, ela faleceu. Nesse período, eu morei com os meus avós. Só que meu avô, ele era muito rígido. Ele era aquele senhor que se chegasse tarde em casa, ele dizia, vagabunda, tá na rua, o que tá fazendo, sabe? Só que eu tava na escola, eu estudava de noite, chegava tarde, ele passava o ferro, assim, na porta. E aquela situação toda me fez querer casar logo, sair logo, sabe? Não casar, eu me ajuntei. Você falou ali no começo, tem 2 filhos adultos. Então foi desse relacionamento. Desse primeiro relacionamento que eu casei, eu tinha 17 anos de idade quando fui morar junto, eu tive minha filha com 18. E aí depois fiquei grávida do Felipe com o Gil, né? Então são 2 filhos que fazem aniversário 9 de outubro. Mamãe, amo vocês. Eles têm 25 e 23 anos hoje. Mas eu vejo hoje, assim, que foi algo para sair dali, sabe? Daquela situação que o meu avô tinha de cuidado, de repreensão. E esse momento, eu não fui nem Marta nem Maria, eu tava arrastada, pode-se dizer, né? Porque eu não tava seguindo a palavra nenhuma ali. Eu tava pela minha conta, né? Eu tava pela minha conta. Era uma adolescente que tava ali no mundo, vamos dizer assim, né? Eu casei com uma pessoa muito boa, também cuidou, que é o pai dos meus filhos, cuidou deles. E eu pude ficar 9 anos em casa, cuidando deles. E nesse período que eu estive em casa cuidando deles, eu vi a necessidade de trazer princípios e valores para eles. Então, voltei de novo para a igreja. Claro que não era a mesma coisa, não tinha a mesma constância que antes, assim. Eram mais algumas datas comemorativas, alguns domingos. Mas eu consegui fazer com que eles fizessem catequese, crisma, conhecesse a Deus, aquele provérbio que diz, ensina a criança o caminho que deve andar e quando crescer permanecerá nele. Eu vou dizer assim que eles estão um pouquinho rebeldes hoje, mas eu creio que eles vão voltar pro caminho, porque uma vez que você conhece o caminho, não tem como, né? a semente tá lá, né? Ela foi A plantada. semente, a semente foi plantada. E aí, nesse período, digamos que eu tava ali, ó. Não tava assim tão Maria, eu não tava tão entregue a Deus. Mas aí veio a separação. Quando veio a separação de uma dor, de traição, de várias coisas que eu passei, eu me voltei para Jesus de volta. Sabe, numa entrega muito grande e profunda. Porque
ali era uma coisa que Deus precisava tratar em mim, porque eu achava que eu era culpada de tudo, que a culpa era minha, que eu tinha feito coisas erradas, eu não entendi o meu valor, eu fiquei numa situação muito complicada. E foi ali que eu falo que começou a minha jornada de autoconhecimento. E começou a minha reaproximação de Jesus. E isso faz muito tempo. Minha filha tinha 10 anos, ela está com 25, imagina só quanto tempo atrás. Faz tempo. E eu comecei a sentir uma mulher maravilhosa que era minha cunhada na época, ela passava na minha casa e me levava para a igreja dela. E eu Oh, ainda era católica. Ela me levava para a igreja dela, ela me levava para células para conhecer mais Jesus, sabe? Eu participava de estudo bíblico só para ficar rebatendo assim, o pensamento católico e o pensamento cristão, mas eu tava lá, sabe? Conhecendo Jesus, me aprofundando mais, sabendo mais sobre ele. E aí aconteceu um fato muito curioso, que é que a gente fala assim, a gente falou, né? Eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para isso a gente precisa aceitar Jesus. Só que eu era uma católica dentro da igreja evangélica. E eu não fazia sentido para mim aquele momento de aceitar Jesus. Na verdade, fazia muito. Quando falavam, quem é que aceita Jesus? Eu ia lá para frente. Só que eu ia toda hora. E eu acho que as pessoas olhavam para mim e diziam assim: meu Deus do céu, pecadora. Acho que ela sai daqui no domingo e ela peca a semana inteira e volta aqui e aceita Jesus de novo no domingo. E ninguém entendia. Até que essa mulher chegou para mim e falou assim: por que que você aceita Jesus toda vez? Aí eu falei para ela: ué, mas estão dando Jesus ali, por que que eu não iria aceitar? Ela olhou para mim assim e falou: você que tá certo. Você que tá certo. A gente precisa aceitar ele sempre. Não é porque fez essa oração uma vez que a gente não precisa fazer mais. Então vamos aproveitar que se você não fez essa oração, ela está lá em Romanos 10:9. Aceite Jesus como seu único salvador na sua vida. E eu não me envergonho de dizer que eu fiz isso várias vezes. Eu não sabia que era preciso uma só, né? Eu fiz isso várias vezes, porque a ingenuidade do meu coração diz assim, é Jesus, é algo bom, por que que eu não vou aceitar? Então eu ia lá na frente todas as vezes, até que eu entendi que o fato de eu estar indo lá fazia com que as pessoas me olhassem diferente, então eu parei de ir, sabe? Mas foi dessa forma. Né? Então a gente precisa ter realmente esse encontro. Aceitei Jesus lá, mas o meu batismo só veio depois, o meu batismo nas águas, e foi por uma atitude do meu esposo, que ele não tinha aceitado Jesus ainda, né? Porque a gente ainda seguia católico. Então a gente participou de algumas. A gente era. Eu e ele éramos coordenador da pastoral do empreendedor na Perpétuo Socorro. Nós tínhamos um uau! cargo de liderança dentro de uma das principais igrejas aqui de Curitiba, né? Não é pouca coisa. E a gente estava lá nessa liderança e ao mesmo tempo Deus estava abrindo os nossos olhos, os nossos entendimentos para outras coisas do reino. E ele sentiu no coração de aceitar Jesus no encontro que a gente estava, internacional de coaching, que só tinham muitos pastores. E aí ele foi lá para frente, ele aceitou Jesus. E a nossa igreja, para a gente participar da comunhão, ela cobra o batismo, né? Na época, a igreja que a gente estava cobrava o batismo, e eu acho que é uma prática que as igrejas até cobrem, embora eu, como católica, tinha certeza no meu coração sobre o meu batismo e sobre a crisma, que era a confirmação do batismo, eu tinha uma clareza e um entendimento disso, né? A igreja cobrava isso, e aí o meu esposo falou assim, ó, do, do mar eu vim, do mar eu vim, uma coisa assim, ele falou, e pra água eu quero voltar, né? Da água eu vim, da água eu quero voltar. Então, para ele fazer sentido se batizar nas águas. E aí a gente teve um convite de um irmão dele, de Balneário Camboriú, e a gente foi nos batizar. Tem até um Reels no meu Instagram mostrando esse momento. E ele vai, a gente vai e se batiza nas águas, aí eu acompanhei ele ali junto nesse momento, e a gente fez o nosso batismo nas águas, né, pra, pra deixar ali tudo certo. Minha família ficou meio sem entender, como assim, né, a pessoa católica ali, cantava na igreja e tudo. Eu falei, não preciso dar satisfação nenhuma, eu não preciso, né, porque eu não tô fazendo nada de errado.
né? Verdade. Quero que Deus também abra os olhos deles para várias coisas. Eu não tenho nada contra, a gente não tem, né, no estudo bíblico que a gente faz, religião nenhuma. As pessoas precisam acreditar em Jesus, elas precisam servir a Ele, com equilíbrio, como a Marta nos ensina, né? E precisa se derramar aos pés dele, sabe? Trazer ele para sua vida. Porque um dos pilares da nossa vida que é mais negligenciado é o espiritual. E a gente devia começar por ele. Só que eu demorei alguns anos para aprender isso também, né? Porque quando nessa jornada a gente começa a ver com Jesus e sem Jesus, como é que tava, né? Eu comecei a falar com Jesus no começo, depois não, depois sim. E aí, aonde que tava a melhor parte? Aonde que tava a paz do espírito, a paz no coração? Era quando eu tava do lado dele. É quando eu não tentava resolver as minhas coisas sozinha. É quando eu trazia ele junto, para junto das situações difíceis que eu tinha no meu dia a dia, né? Vanessa, você, então, assim, a Josi escreveu ali anteriormente que quando nós estamos mais próximo de Deus, as coisas vão acontecendo e a gente vai se sentindo mais leve, mais próximo, né? Então, veja bem, você estava vindo ou não vindo para o projeto, mas você veio para o projeto. Você acredita, ou o que, que você entende, o que Deus, além de Deus ter dado para você a história de Marta e ter dito para você, Vanessa, olha a história de Marta e olha a sua história, né? As duas juntas. Agora que você estudou mais Marta, você trouxe Marta, a história de Marta para a tua vida, o que, que você diz para outras mulheres que, como nós, você também falou, e todas as outras que falaram, que tem muitas mulheres da Bíblia que a gente nunca nem tinha ouvido falar, né? Muitas. Tem muitas ainda que talvez a gente nem ainda, por exemplo, a do Provérbios que você acabou de dizer agora. Então, o projeto para você hoje, diante de tudo que você falou, desse antes, sem, com ele, né? Do tudo que vocês passaram, o seu crescimento espiritual, ele na sua vida, o que, que você traz do nosso projeto ao estudo das mulheres da Bíblia para outras mulheres que ainda não conhecem o projeto e também não conhecem as histórias das mulheres da Bíblia? Olha, eu falo que assim, quando a gente começa a entender mais o quanto Deus tem para falar para nós, através da história dessas mulheres, a gente precisa buscar em outros lugares. A gente tem ali as referências bíblicas sobre como você ser uma líder, sobre como você tratar as prioridades da sua vida. A gente tem tanto aprendizado, tanta história, quanto crer realmente em Jesus é importante através dessas histórias. São várias histórias assim, o projeto está começando, a Irene. Esse é o primeiro livro. Vão ter os outros livros ainda que vão nos trazer. Mas hoje mesmo eu estava vendo uma perspectiva de Eva, e isso que fica na minha cabeça. Eu falei, gente, a gente tem muito que aprender ainda. Ainda. Não é assim que nem você falou, você estava ouvindo Marta de novo, você chorou. E eu acho que se eu ler de volta e de volta, eu vou ter revelações diferentes ali. Então, esse projeto, ele é vivo. E ele vai nos trazendo esse olhar daquela história que se conecta, né? Com a história da Bíblia e que se faz entender. E esse testemunho foi construído com a história da Bíblia e com a minha história, né? Porque Deus escolheu Marta para mim, né? Então eu tenho muito que aprender. Eu estava falando, hoje eu vi uma perspectiva de Eva que eu não tinha ouvido nunca. Gente, Eva não teve infância. Eva não foi criança. Eva não, sabe? Eva não tinha mulher nenhuma para ser referência dela na vida. Ela teve que desbravar tudo sozinha. E a gente pensa que entendeu aquela história, acabou. Não. Tem vários olhares, várias coisas que a gente precisa ter e parar e refletir sobre, né? Falando em a Vanessa, sua xará, escreveu aí, olha, Ai, leia para gente, nós aí, ó. eu vou ler tudo que escreveram aqui. Tem muita mensagem, ó. Vou ler desde o começo aqui. Peraí, que agora me embananei aqui. Fui pra última, peraí. Começou com a Rô. A Rô também escreveu.
A Rô escreveu que dá prioridade a gente precisa dar prioridade para as coisas do reino. Muitas vezes a correria do dia a dia nos consome e deixamos o principal para depois. Rô, um beijo. Você tá com um projeto lindo de oração para a gente todos os dias e tem mostrado que Deus é prioridade na sua vida. Obrigada aí por isso. Aí, vamos aqui. São escolhas, ela colocou. A Giane colocou exatamente: se a gente não priorizar, acabamos nos perdendo de Deus. Isso é verdade. A gente não pode deixar ele para o tempinho que sobra. Tem que ser o contrário. E a Ele Giane, primeiro e depois as outras coisas, né? a última live foi com a Giane e ela deu um testemunho. Depois que acabou a live, eu fiquei refletindo. Inclusive, eu conversei com a Josi, que depois nos bastidores, eu e a Josi, a gente fica conversando muito sobre. A Giane é um dos testemunhos muito grande também desse projeto. É incrível a aproximação que ela deixou muito claro que ela se aproximou muito mais de Deus depois do projeto. Isso foi muito, muito valioso, muito grandioso. E sem dúvida eu me aproximei também. Uau! Eu sem dúvida me aproximei mais também. Sim, eu tenho tido constância nos meus devocionais. Eu falei, não tinha tanta constância nos meus devocionais. A Josi, que tá aqui, ela compartilhou um devocional que tenho feito também junto. Tô lendo um livro de propósito junto no outro clã que a gente participa. Clã é o nome dos grupos, pequenos grupos da minha igreja que eu tô agora, que é a Get Church Curitiba. E lá também, então assim, eu tenho tido constância e eu tenho certeza que tem a ver com toda essa clareza que Deus trouxe, sabe? Através desse projeto aqui. E, a Josi colocou daí, Deus não faz a nossa parte, a gente precisa fazer. Ela mencionou isso naquela parte que a gente disse que, né, aquilo que ele só vai atuar naquilo que a gente não tem como, né? O que a gente pode, a gente tem que fazer. Ele é o único caminho. Não é o tempo de caminhada com Deus, e sim o tamanho da entrega, do dia da entrega, da sua entrega. Ela colocou aqui. A Rô colocou o testemunho da Vanessa, foi muito forte nesse dia para todas nós. Obrigada, Rô. Aí a Vanessa Xará colocou: esse projeto está abrindo muito o meu caminho, tudo no seu tempo. Aí eu entendi que a aproximação de Deus é essencial. Grata por estar aqui com vocês. Lindo, Van. Aí foi aleatório para nós a escolha, né, das mulheres, mas escolhidos por Deus, eu creio realmente nisso. Aí a Josi compartilha que o batismo dela também aconteceu 9 anos depois da conversão e que o batismo realmente é uma verdadeira confissão de fé. Muito lindo. E a Jenny, sim, um projeto muito abençoado. Então, assim, a gente viu realmente que para a gente, para nós mulheres que participamos desse projeto, né? A gente olhou realmente desta forma, com esse olhar, o que Deus quer falar com a gente através dessa mulher que Ele nos deu. E a gente teve uma dinâmica, né, de compartilhar, e você foi minha par, né? Com a história de Tinha me Esther. esquecido da parte. A história de Esther. E a gente, até pensando assim, a gente conseguia correlacionar, né? Tem um pouquinho de Irene aqui também, tem um pouquinho da Vanessa ali também. Então a gente teve momentos de comunhão entre a gente teve momentos de comunhão e vem tendo cada vez mais momentos de comunhão com Deus e trazendo o Espírito Santo para nossa vida cada vez mais, né? E diga uma coisa, Vanessa, quanto mais próximo de Deus a gente está, mais desafiados nós somos. É verdade. É Não é verdade? verdade. Assim, eu trazer uma coisa que a gente. Qual que é o nosso propósito de vida, né? Nunca fala assim, qual que é o meu propósito? Tá nos Sim. mandamentos, né? O nosso propósito é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. O nosso propósito é amor. Só que para que a gente possa amar os outros, a gente precisa ter um caráter muito mais, né? É. Parecido com o de Cristo. E E aí, a de gente que forma que falou a gente sobre consegue isso fazer no isso? ensino bíblico, né? A gente ter, se olhar e falar assim, isso Deus faria, é de Deus, né? A gente estudou sobre isso. Sim. E isso é extremamente importante. Exato. E assim, a gente só vai conseguir isso tendo relacionamento com ele. E o relacionamento, ele é individual de cada um, né? Deus é um Deus de relacionamento. Desde a época de Adão e Eva, ele vinha às 18 horas no fim do dia para ter um relacionamento com eles. Então, Deus
quer ter um relacionamento conosco. E a gente precisa estar aberto para recebê-lo, né? Para receber no nosso coração, para estar atento aos ouvidos dele, para entender que as coisas que nos acontecem na nossa vida são desafios que estão nos moldando para que a gente consiga ficar cada vez mais próximo ao caráter de Deus. Vanessa, então eu sei que em todas as lives nós repetimos, tá escrito lá no feed, e todas as lives nós vamos falar disso. Esse projeto nasceu a princípio no coração meu e da Josi. A gente começou, até nós mesmos não sabíamos o tamanho, a dimensão que tudo isso iria tomar. Então nós lançamos esse primeiro livro. O segundo já está pronto, vai ser lançado no dia 30 de agosto. Em seguida, nós vamos começar a terceira turma, depois vai ter a quarta, e nós nós vamos ter uma reunião semana que vem com todas as meninas, nós vamos nos reunir para contar aí da continuação desse projeto. Então, faça aí um convite para as pessoas que te seguem nas redes sociais, no seu dia a dia, convidar mulheres a conhecer as mulheres da Bíblia, porque elas têm muita força e fé para nos inspirar. Então, quero que você deixe aí a sua mensagem, eu quero que você faça esse convite e a sua palavra aí sobre Marta na vida nossa, que é na correria, né? Na nossa correria, qual é a nossa prioridade? Lembrando que Prioridade é uma palavra no singular. Eu gosto dessa parte. Prioridade é uma palavra no singular. Com o tempo foram lá e colocaram um S no final. A gente acha que tudo é prioridade, mas não, gente. Prioridade, ela é uma só e precisa ser Deus primeiro na nossa vida. E todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Então, fica aqui o meu convite para você conhecer através do livro No Secreto as histórias das mulheres. Aqui, você vai ter de uma forma acessível, né, as histórias das mulheres que participaram do livro, como elas se relacionam com as histórias das mulheres da Bíblia. Isso vai facilitar talvez o seu entendimento. Talvez você leia a história por si só ali, não consiga entender, talvez Deus não fale o seu coração. Mas é que você tem uma história real de alguém que entendeu como aquela história falou o seu coração e transformou ela, né? A Bíblia diz que a gente precisa ser renovado pela nossa mente. Então, ao ler essas histórias, você vai conseguir entender, talvez de uma forma diferente, aquilo que Deus tem para a sua vida e se conectar, de fato, com o Criador através dessa obra, tá? Fica aqui o meu convite. Se você, talvez você possa ter até a oportunidade de ser uma coautora. é verdade. Se age no seu coração o desejo de ser uma coautora, você pode mandar uma mensagem para a Irene, conversar com ela e falar assim, olha, eu entendi que Deus falou comigo através de uma das mulheres da Bíblia, tenho essa história, e você pode mandar para ela, e se fizer sentido com o projeto, ela vai dar um retorno para vocês. Então, fica este convite para você. Você pode ser coautora da obra e você pode aprender grandes coisas através deste projeto, que está começando. Esse é o primeiro livro e ele tem um valor simbólico, porque o nosso objetivo é levar realmente o reino às pessoas. Então, por R$ 25 você consegue adquirir essa obra e começar a aprender mais aí da sua casa. Manda uma mensagem ali para Irene, manda uma mensagem para mim, a gente manda o livro para você. Se você for de Curitiba, a gente entrega pessoalmente ainda, consegue até autografar. É tá verdade. Bom? Você tem autografar. mais foto para a gente fazer uma capa ali para o nosso feed? Ah, sim. Deixa eu ver se consigo tirar. É que eu não consigo bater e segurar o livro. É verdade, né? Então, Deixa eu ver aqui. Então, Eu vou. Segura o livro aí que eu vou. Boa, vai. Vai. Peraí. Ai, Jesus. Foi. Consegui dar um print. As meninas que estão aí também, se conseguir. Ó, com o livro. Ó, a Josi, vai. Josi da gente. Ah, e eu tenho que falar também de uma rifa, gente. É verdade. Preciso falar para vocês de uma rifa também, pessoal. Vamos lá. Como esse projeto é um projeto social e ele não teve custo para nós autoras.
Ele Como não que tira teve os custo. comentários aqui, Vanessa? Tirar os comentários. Ah, para fazer o print, né? Aham. Você tem um botãozinho aí na parte de baixo que você clica para tirar. É Não sei se o você da vai câmera? conseguir. Não, não sei. Embaixo, embaixo, na parte dos comentários, acho que tem uns 3 pontinhos que você consegue retirar. Ah, mas vai com comentário mesmo, gente. Não tem problema, não. Se ficar difícil ali É, a pra pessoa ler. aqui não sabe. Ah, Tirei, você tirei. tira por aí. É, Eu quero. eu não sei tirar esses comentários, vou Ah, ter que aprender aí. vai tentando aí. Enquanto isso, eu vou falar da rifa para vocês, tá, pessoal? Como eu disse, esse projeto é um projeto social. Ele não teve custo para nós, autoras. E o projeto quer manter essa mesma essência para os próximos livros. E para isso, a gente precisa levantar a verba. Né? E uma forma de conseguir isso foi através da doação de uma bolsa linda, uma bolsa chamada Priscila, que é uma bolsa cor caramelo, assim, maravilhosa, né? Que todo mundo quer aquela bolsa. E a gente está vendendo essa rifa. O dinheiro dessa rifa vai ser convertido para poder dar continuidade ao segundo livro aí desse projeto lindo. Então, participem através da rifa desse projeto, tá bom? E falando em Priscila, a Rosângela Pinheiro logo estará fazendo uma live aqui falando de Priscila, né? Que é o nome É da a bolsa Rô que fala do que nós Priscila? vamos sortear. E esse sorteio dessa bolsa, esse valor, como você já falou aí, é para custear já esse segundo livro que vai ser lançado agora. Vanessa, eu estava esperando muito por essa live, É a Sil ainda que mais fala de Priscila, hein? Ó, senão a Rô vai ficar. É a hoje. Silvana que fala de Priscila. A Ah, é a Sil. Silvana, ou fala de Isso, a Sil. Lívia, é verdade, verdade. Isso. Viu, Vanessa, o recado que eu dou para as pessoas, para as meninas que estão aqui, para quem vai ouvir a live depois, eu preparei uma mensagem aqui, mas eu vou dizer a minha mensagem do meu coração. É incrível, eu tô assim em estado de êxtase. Cada vez que eu ouço dentro do carro a palavra, hoje em especial a de Marta, eu vejo o quanto eu estou mais leve, eu vejo as pessoas com outros olhos. Quando eu vejo alguém que eu sinto, não digo raiva, mas alguma coisa que não é legal, eu procuro lembrar assim, como será que Deus olharia essa pessoa? E meu coração se abranda, sabe? Ele fica mais leve, mais suave. Então, diante de situações difíceis, eu tenho agido de forma diferente. E eu digo com toda sinceridade, isso aqui, para quem está nos ouvindo, é um testemunho. Isso só está acontecendo com essa minha intimidade maior com Deus. Então, para todos que estão aqui, muito obrigado. Rô, que né, nessa questão da oração aí, ela tá fantástica. Rô, muito obrigada mesmo a todos que estão aqui. E Vanessa, você é incrível, você é maravilhosa e muito obrigada. Obrigada, Irene. Um E beijo. assim, o recado final é: Marta nos ensina, nos alerta, né? Do perigo da gente não priorizar o nosso relacionamento com Deus. E a gente Amém. precisa buscar esse equilíbrio, né? E o recado final que fica é esse, que você possa buscar esse equilíbrio, comece a dar a oportunidade de Jesus estar mais presente na sua vida. Um beijo para Obrigada. todo Um mundo. beijo. Tchau, tchau.